Convido a congregação para que abra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, o verso 1 ao verso de número 3. A palavra do Senhor, Apocalipse, João, revelação de Cristo Jesus ao apóstolo João, ao discípulo João, ao apóstolo João. Se você localizou, diga amém. Glória a Jesus. E, por gentileza, peço à congregação em reverência ao Criador da palavra, ao autor da palavra, ao nosso Senhor, nosso Deus. Fiquemos de pé para que possamos fazer essa leitura da palavra do Senhor no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, revelação de Jesus a João. Diz assim, verso 1, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ler o versículo 3 juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz na terra para os homens de boa vontade. Tome assento. Feche os olhos e mais uma vez oremos a Ele, ao nosso Deus. Pai, na Tua casa nos adentramos nesta manhã de domingo e não há como não entender que este domingo, dia do Senhor, de uma maneira geral para a nação brasileira, tornou-se, ó Pai amado, muito especial, devido ao que alguns já fizeram e que outros farão ao longo do dia, que são as eleições para a presidência e para o governo do estado do Rio de Janeiro. E nesse momento, Senhor Deus, queremos te clamar, ó Deus, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, ó Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Pai, com a instrução da Tua palavra, que é o maná dos céus, que é o alimento que alimenta nossa alma, nosso coração. Queremos e precisamos ouvir de Ti, não queremos ouvir de homens, mas ouvir de Ti, ó Pai. Ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, e sabemos que isso acontece pela iluminação do Teu Santo Espírito. Se não houver iluminação do Espírito Santo, como entender, Senhor? Como receber, Senhor? Como compreender, ó Pai? E como ter forças, ó Pai, para praticar a Tua palavra. Somente pela iluminação e fortalecimento e unção que só o Teu Santo Espírito pode nos fornecer. Derrama Teu Espírito, ó Pai, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, fortalece os nossos corações com a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Enche-nos, ó Deus amado, com Teu Espírito Santo neste domingo, ó Pai, para que a Tua igreja possa, ao sair do templo, do santuário, aonde estiver e aonde andar e aonde caminhar, meu Deus, nosso Deus, possamos dar um bom testemunho do Evangelho de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, não em nosso nome, mas sempre em o nome de Jesus, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Num dia em que a atenção do nosso povo, seja o povo do estado do Rio de Janeiro, seja de uma maneira geral, a nação brasileira está atenta a nomes ou resultados de nomes envolvendo homens, queremos falar para você de Jesus. No dia em que as pessoas estão com os ânimos acirrados, alguns mais calmos, outros, mas ambos que estão acirrados ou mais calmos, sendo o assunto do dia falar de homens, tanto em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro como para a presidência da República, o púlpito do Senhor tem a obrigação de falar
é do Santo dos Santos, é falar daquele que pode todas as coisas, é falar de Jesus Cristo para os nossos corações. O teólogo Pink, em seu livro Deus é Soberano, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: quem controla o mundo hoje? Deus ou o diabo? Pink, o teólogo, ele faz essa pergunta no seu livro Deus é Soberano. Quem controla o mundo hoje? Deus ou o diabo? E ele continua falando: agora o mal parece prevalecer, diz ele. Agora o diabo parece estar controlando a política, a economia, as estruturas educacionais, a comunicação e o lazer. Quem está falando isso é o teólogo Pink. Agora as forças malignas parecem agir com toda a fúria. Agora parece que os ímpios realmente parecem prevalecer. Agora a grande Babilônia, diz ele, sufoca Jerusalém celestial ou celeste. Mas, diz Pink, o juízo está próximo. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios, haverá um momento no juízo que serão lançados no lago de fogo. E Cristo, diz ele, reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos dos séculos. E eu acrescento, como diz a Bíblia, amém. Na estabilidade do nosso tempo, querido irmão, Jesus revela o seu plano para a igreja. Vivemos tempos instáveis. Todos nós que acompanhamos a situação do nosso país ou do mundo em maneira geral, sabe e entende que vivemos tempos de instabilidade. Na instabilidade do nosso tempo, Jesus, ele revela o seu plano para a sua igreja. O Apocalipse não é simplesmente um mapa dos acontecimentos futuros. Jesus não revela a João somente acontecimentos futuros, coisas que haveriam de acontecer para João saber e escrever, ele, João, que estava preso na ilha de Pátimo. Mas o Apocalipse, ele nos traz a revelação de Jesus. Veja o verso 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas de que em breve, eu disse ao Roberto, em breve deve acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notifica ou notificou a quem? Ao seu servo João. O Apocalipse, então, fala para nós, mais especificamente, não de acontecimentos, mas fala especificamente de uma pessoa que revela a João o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já estava acontecendo naquela época e o que haveria ainda de acontecer. O Apocalipse, ele fala de Jesus. Na verdade, o nosso futuro em Apocalipse, a revelação que o nosso futuro está atrelado à pessoa, não de um homem, ou de alguns homens. Por isso não devemos discutir por homens. Por isso que a igreja não deve discutir por homens. Por isso que a igreja não deve polemizar por homens. É por isso que a igreja não deve criar polêmica por homens. Mas a igreja deve sim anunciar e falar daquele que pode todas as coisas. Aquele que era 100% homem, 100% Deus, e estou falando de Jesus. É esse que a igreja tem que falar. É esse que a igreja tem que comentar, tem que falar. É esse que a igreja tem que realmente, com garra, vigor, anunciar. O que nós estamos observando, e todo mundo sabe disso, porque isso está acontecendo de maneira geral, virou um fenômeno. Nós estamos vendo os cristãos discutindo somente política, um brigando com o outro, por política. Não estou errado, estou errado? Não estou errado, vocês estão vendo isso. Quem tem rede social está acompanhando. Quem não tem rede social nem precisa, é só conversar com o vizinho, já começa a briga. Ou só começar a conversar dentro de casa mesmo, já começa a briga. Então nem precisa de rede social para saber que eu estou falando a verdade. E não adianta que eu nunca vou parar de falar, de dizer isso aqui nesse púlpito, vou falar. E mesmo falando isso aqui nesse púlpito, ainda assim continua.
Continua, porque talvez esteja entrando por aqui e saindo por aqui. Mas o que eu falo não é de homem, é de Deus, vem do Senhor. Na internet eu verifiquei uma frase muito interessante. Se os cristãos falassem de Jesus como estão falando de política, como ia ter gente salva, hein? Nossa, como ia ter gente salva. Porque como fala de política, se falasse de Jesus, oh meu Deus. Ah, não é assim? Estou mentindo? Não estou mentindo, é verdade. Como se fala de política, por que não fala de Jesus? Por que não fala naquele que é soberano, que pode todas as coisas? Por que não fala naquele que está acima dos homens? Por que não fala naquele que pode converter o coração dos homens? Mas não, quer se falar de homens, quer se dar argumentos humanos. Eu não vou dar argumento humano, vou falar de Jesus. Na estabilidade do nosso tempo, Jesus revela seu plano para a igreja. O futuro está atrelado à pessoa de Jesus. Pode entrar Haddad, pode entrar Bolsonaro, pode entrar o Wilson, pode entrar quem o outrozinho, pode entrar o Paz. Eu não quero nem saber, porque se nós orarmos a Jesus, Ele toca o coração desses homens. Essa é a palavra que tem que ser dita. Não é acreditar que o homem é mais do que Deus. Se Deus quiser mudar o coração de Bolsonaro ou de Haddad, Ele muda. Ele muda do torturador e muda daquele que defende o aborto. Muda. Virou uma coisa ridícula os cristãos discutindo em redes sociais. Porque estão esquecendo que existe um Deus que modifica os corações. Que eu saiba, que eu tenho aprendido na igreja do Senhor Jesus, Jesus é mestre em converter pessoas de corações. Então aquele que é ateu vira crente. E aquele que não é crente, como Ciro, Velho Testamento, Deus usa em prol do seu povo. Então não vem me dizer que Ele não pode mudar as coisas. Ele muda. Por isso nós temos que falar de Jesus. Jesus, o tempo inteiro. É Ele. Não é Haddad, não é Bolsonaro, não é Wilson, não é Paz que tem a chave da história nas mãos. Quem tem a chave da história na mão é Jesus. Não é Bolsonaro, não é Haddad, não é a Paz, não é o Wilson, que tem ali, irmãos, que foi encontrado digno de abrir o livro dos 7 selos, foi Jesus. As coisas que em breve vão acontecer, porque hoje vai acontecer e eu tenho uma péssima notícia para você. Falei terça-feira na reunião de oração, vou repetir aqui. Eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez hoje, quem ganhar a eleição no estado do Rio, ou no Brasil, não seja o seu candidato, e nem o meu. Mas quer saber? Quer saber? Quem tem o domínio de todas as coisas é Jesus. Então não importa quem ganhe. Importa que a igreja ore e faça seu papel, orando a Deus, para que o Senhor age na vida dessas pessoas. Quer Bíblia para você entender melhor isso? Quer Bíblia para entender que não é palavra humana, não é eu que estou falando isso, mas que na verdade é o Senhor que fala isso para os nossos corações? Quer Bíblia para que você possa compreender essa verdade, para que você saia edificado aqui da casa do Pai? Então vamos lá, irmãos, vamos lá nesse momento, vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos pedir a Deus que nos socorra, ensinando a nós como devemos ser como crentes. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse momento agora aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu não falo por mim, eu gosto da Bíblia. A Bíblia fala isso. Capítulo 2, 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, verso 1, verso 2, verso 3. Olha que a Bíblia diz, não sou eu. Olha como deve ser a nossa postura. Aqui diz, todos, amém? Todos localizaram? Glória, olha só. Antes de tudo, pois exorto que se use o que, gente? A prática de súplicas. Veja, gente, vamos ler juntos. Que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor, mais uma vezinha, em favor de todos os homens.
Então, se você não gosta de um candidato, não importa. A Bíblia manda você orar em favor do homem que presta e do homem que não presta. Está entendendo? É a Bíblia. Quem não lê não sabe. Ou finge que lê e não quer entender. Aliás, está acontecendo isso. Olha o que diz mais. Verso 2. Em favor de todos os homens, vírgula. Em favor de quem? Olha aí, gente. Em favor de quem? Dos reis. Quem é rei? Que tem autoridade. Não é isso? O rei é o que manda. Tem autoridade. Em favor dos reis e de todos. Lê comigo agora. E de todos que se acham investidos de autoridade. Olha, glória a Deus. Eu quero te dizer que hoje vai ser eleito um governador e um presidente. E se for eleito governador e presidente, e depois de tomar posse, ele vai estar investido de quê, séria? De autoridade. Então respeite as autoridades. Respeite. A Bíblia manda respeitar aquele que está investido de autoridade. Ah, mas tem mais. Você pensou que acabou? Deus faz tudo completo, como é que acabou? Tem mais. Que se acha vestido de autoridade. Senhor, por que eu tenho que orar, suplicar, interceder, agradecer em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham vestido de autoridade? Porque me diz, eu não estou entendendo, porque eu não gosto daquele partido, eu não gosto daquele homem. Por quê? Aí a Bíblia vai dizer assim: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está faltando isso. Está faltando isso. Parece que papai e mamãe não ensinou a gente a respeitar as pessoas. Verso 3. E por que tudo isso, Senhor? Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando alguém começar a falar alguma coisa em termos de desrespeito, quando alguém começar... Sabe o que está acontecendo aqui? Uma coisa feia entre os cristãos? Está igual o mundo. A pessoa está assim: tomara que ganhe, porque se ganhar, primeiro erro, vou esculhambar. Viu? Vocês votaram nessa pessoa. Os dois lados estão assim, da direita e da esquerda, estão assim, pensando assim. É só errar. Primeiro erro, para falar mal. A Bíblia não manda falar mal. A Bíblia manda orar. Orar, a alavanca que move a mão de Deus. Daniel orou. Deus tirou ele do covil dos leões. Ele trouxe ele salvo, completamente salvo. Jesus fala a João, volta para o Apocalipse. Jesus fala para João, é Jesus que tem as chaves da história nas mãos. Foi Jesus que foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos. As coisas que em breve vão acontecer debaixo do domínio de Cristo. Ou seja, ou diante da vontade de Deus, porque Deus quer que aconteça assim, ou acontecerão mediante a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que acontecesse assim. De qualquer maneira, o que vai acontecer hoje à noite com o resultado das eleições serão dados por Deus. Ou Ele permitiu, ou Ele fez acontecer. E se eu sou crente, eu obedeço e fico submisso à vontade do meu Pai. E ao meu Pai eu oro. Essa é a postura cristã em relação a esse assunto. O Apocalipse é a revelação de Jesus dada à igreja. Deus fala à igreja, Deus se comunica à igreja em Apocalipse. Deus se revela num tempo de crise, num tempo de dor, num tempo de perseguição, num tempo de aperto. A terra podia, naquela época de João, na ilha de Patmos, estar sendo assolada, perseguida, mas quando os ímpios pensam, aqueles que não têm Deus no coração, quando o ímpio pensa que está no controle, Deus rompe o silêncio e através de Jesus, sua revelação, Ele envia para a sua igreja uma mensagem de graça e paz. Havia perseguição aos crentes no tempo de Roma, no tempo de João preso na ilha de Patmos, e nessa hora que a igreja precisava ouvir uma palavra, o silêncio é rompido.
Jesus se apresenta a João, e pelas revelações e visões que Jesus dá a João, se forma o Apocalipse, a mensagem de paz e graça e esperança que Jesus traz à humanidade através de João. O Apocalipse mostra que os meios da tormenta, Deus sempre traz, no meio da tormenta, Deus sempre traz uma palavra de esperança. Verso 9 e verso 10, olha ali, ó. Vou ler para você. Apocalipse 1, verso 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa de quê? Da palavra de Deus. Por causa de quê? Do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que você vê, escreve em livro e manda para as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, onde Jesus transitava no meio delas. Jesus anda pelo meio da igreja. A igreja está perseguida? Estava naquela época? Estava. Mas a mensagem era: Jesus está no meio dos candeeiros de ouro. Jesus está no meio da igreja. Naquela época, os imperadores romanos, vou citar alguns nomes aqui: Júlio César, Domiciano, Augusto, Cláudio, Vespasiano, Tito, tinham sido declarados por José Roberto pelo Senado romano como imperadores divinos, ou melhor, como Deus, como deuses. Eles eram tidos pelo Senado declarados como deuses. É como se eles tivessem ser adorados pelo povo. Domiciano foi chamado o segundo Nero. Por quê? Quem lembra da história de Nero? Imperador romano. Nero pôs fogo em quê? Em Roma. Tito pôs fogo em quem? Tito pôs fogo em Jerusalém. E Domiciano? Domiciano não pôs fogo nem em Jerusalém e nem em Roma. Domiciano foi pior. Ele pôs fogo nos crentes, nos cristãos. Os cristãos eram queimados, crucificados, jogados às feras, comidos e pisoteados pela ordem do imperador Domiciano. É nesse contexto de perseguição que João é preso na ilha de Patmos. Ali ele está fisicamente, mas espiritualmente Jesus liberta a alma daquele homem para que ele recebesse aquela visão em êxtase, ele pudesse ver a revelação de Cristo mostrando a Jerusalém celestial. Na estabilidade do nosso tempo, Jesus revela quem ele é e o seu poder. Uma pergunta: quem Cristo é? Eu digo a você quem Cristo é. Versículo 5 de Apocalipse capítulo 1. Jesus é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos. Jesus é o soberano dos reis da terra. Quem é Jesus? Verso 13. No meio dos candeeiros, ou das igrejas, um semelhante a filho de homem, com veste talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Jesus é aquele que anda no meio da igreja, no meio dos candeeiros, que é o nome dado às igrejas, aquelas 7 igrejas. Esse é Jesus. Verso 18, quem é Jesus? Jesus é aquele que vive. Ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho eu as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Você acha que Jesus não pode mudar o coração de um homem se assim eu quiser? Se a igreja orar ao coração desse Jesus maravilhoso, se a igreja clamar, se ajoelhar, fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, crer de todo o coração, porque não adianta ter dúvida, irmão. Tiago fala sobre isso. Se Deus vê que você está orando e vê que numa parte do coração acredita e na outra parte não acredita, o Senhor não vai atender essa oração. A igreja tem que clamar, orar e acreditar
acreditar que o Senhor pode modificar os corações. Quer saber de uma coisa? Jesus é a mensagem de Deus para o mundo. Jesus é a mensagem de Deus. E outra coisa eu quero dizer, o mundo precisa de Jesus. Ontem nós estávamos lá no ar livre do evangelismo da Federação de Senhoras na Praça de Rocha Miranda, onde as irmãs estavam distribuindo biblinhas, folhetos evangelísticos, orando pelas pessoas na praça e nos arredores da Praça de Rocha Miranda, Praça 8 de Maio. E após a pregação da palavra, veio um rapaz ao nosso encontro. Eu digo rapaz, mas era um homem da minha idade, 56 anos, eu conversei com ele, me disse a idade dele, e ele estava lá no meio da jogatina, no meio daqueles senhores que estão aposentados, que ficam jogando naquelas mesinhas na Praça de Rocha Miranda. Aliás, uma diversão muito interessante, fica tudo, né, Ivaí? Interessante, todo mundo jogando, né? De forma organizada, tudo bonitinho, né? Sua bermudinha, seu chinelinho, jogando, de uma forma bem ativa, né? A gente ficou vendo lá, e esse homem estava lá no meio deles, e ele disse que, quando terminou o culto, terminou a mensagem, terminou a oração, terminou o culto, ele falou assim: eu tinha que vir falar com o senhor, ô profeta, eu tinha que falar com o senhor, profeta, porque a tua palavra tocou grandemente no meu coração. O nome dele é Cláudio, um homem de 56 anos, nascido em 62, no mês de setembro, vai fazer agora seus 56 anos agora em setembro, perdão, já fez em setembro seus 56 anos, e ele disse que a palavra tocou o coração dele. Sim, a mensagem de Deus toca o coração, o mundo precisa de Jesus, e quem é que tem que falar de Jesus? É a igreja, somos nós não estamos aqui para falar de homens, nós estamos aqui todos nós para falar de Jesus, aquele que modifica todas as coisas. Jesus, quem ele é? Ele é o supremo sacerdote, verso 5. Ele é o primogênito dentre os mortos, é o que ressuscitou primeiro. E por isso nós ressuscitaremos, porque Jesus ressuscitou primeiro. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, Jesus é o ofertante, Jesus é a própria oferta. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, ele deu a vida dele por mim e por você. Jesus matou a morte, Fátima Fagundes. Ele matou a morte. Jesus venceu a morte. Uma igreja que está enfrentando um martírio, como era a igreja de João, que estava presa na ilha de Patmos, precisava ouvir que o Deus dela, Jesus, venceu o poder da morte. Essa igreja precisava ouvir isso, para ela ficar forte, e para ela não desistir, para ela não se deixar levar pelas coisas do mundo, para ela não ficar achando que Roma realmente tinha um poder que nunca poderia ser vencido. Essa igreja precisava saber que Roma tinha poder, mas o Deus dela, Jesus, tinha muito mais poder do que Roma. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus está acima de Roma. Jesus está acima do Brasil. Jesus está acima das urnas eletrônicas. Jesus está acima das filas que você já enfrentou, vai enfrentar hoje para votar. Jesus está acima das provocações que você recebe daqueles que são seus amigos e seus irmãos em Cristo, só porque você tem opinião diferente, seja esquerda ou direita. Jesus está acima dessas coisas. Jesus está acima dos imperadores. Jesus está acima da Assembleia Legislativa, Jesus está acima do Congresso Nacional, Jesus está acima dos senadores, Jesus está acima dos deputados federais, Jesus está acima dos deputados estaduais, Jesus está acima de governador, Jesus está acima de presidente de república, Jesus está acima de ministérios, Jesus está acima de secretariados, Jesus está acima de estatais, Jesus está acima de acordos escusos, Jesus está acima. Diante dele, Jesus, todo joelho vai dobrar. Seus atributos são gloriosos. Me fala, pastor. Está me interessando essa sua pregação. Me fala mais. Ele é eterno. Verso 14, 17. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos como chama de fogo. Ele é eterno,
Seu cabelo são brancos como a lã. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele, verso 17, quando ouvi, caí a seus pés como morto. João dizendo, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu, Jesus, sou o primeiro, igreja, e o último. João caiu sobre os pés de Jesus. João é aquele que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Lembra, Simone Nascimento? Ó, cabeça no peito de Jesus, reconfortado. Agora ele caiu nos pés de Jesus, Simone. Agora ele está caído nos pés de Jesus. Aí Jesus fala para ele assim, ó, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Ele é Jesus. Aí eu tenho que ler o 18, Peraí, vou ler o 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu, Jesus, tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é eterno, ele é onisciente, porque o verso 14 fala que os olhos dele é como chama de fogo. Ele é onisciente porque ele vê todas as coisas, e o fogo purifica, o fogo é purificador. Ele vê, e se ele quiser, ele purifica o que está errado, o que está escuso. Ele é onisciente, vê tudo. Ele é onipotente, verso 15, os pés de bronze e a voz como de muitas águas, mostra força, poder no Senhor Jesus. Ele tem pés de bronze, e ele tem a voz dele grossa como de muitas águas. Significa o que, meu pastor? Significa que ele pode todas as coisas, que ele tem poder sobre as suas mãos. Ele é onipresente, presbítero José Roberto, verso 12 e 13 fala isso. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando, e voltando vi o quê? 7 candeeiros de ouro, né? Isso ele falando aqui, que ele é onipresente, verso 12, verso 13. E no meio dos candeeiros de ouro, que simboliza as igrejas, tinha um semelhante ao Filho do Homem. Sabe quem é esse? É Jesus. Jesus é onipresente porque ele anda no meio da sua igreja. Ele está no meio de toda a sua igreja espalhada pela face da terra. Cada um de nós que tem Cristo no coração somos igreja. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que aonde a Simone andar, onde a Célia andar, primo Zé Roberto andar, Maria Dantas andar, Luciana, minha esposa andar, onde nós andarmos, Jesus anda conosco, porque ele anda no meio da sua igreja, e nós somos a igreja de Jesus, então Jesus anda conosco. Ele é onipresente, ele é vencedor da morte, esteve morto, mas está vivo. Ele é aquele que tem autoridade suprema, tem as chaves da morte e do inferno. O diabo nunca teve a chave do inferno. Jesus nunca foi preciso tirar dele, do diabo, as chaves do inferno, porque as chaves do inferno nunca foram dadas ao diabo, ela pertence a Jesus. Ele não tem nem a chave do inferno. Como pode enfrentar Jesus? Não pode, porque Jesus é maior. Por isso que a gente fala, aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Na estabilidade do nosso tempo, Jesus revela as suas obras. O que Cristo fez por nós? O que ele fez? Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele nos libertou dos nossos pecados. Hoje não sou escravo do pecado, hoje eu posso dizer não ao pecado, porque o Espírito Santo de Deus que está em mim, me dá condições em Cristo Jesus, de dizer não à tentação que vem sobre mim. Ele me deu livre acesso à presença de Deus. Jesus é a porta, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele me deu livre acesso à presença de Deus. Vou te perguntar uma coisinha. O seu candidato ou o meu candidato à presidência da República me dá livre acesso a Deus? Não. Então fica com Jesus. O que Cristo faz por nós? Ele nos ama. Versículo 5, está lá, vou ler para você. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha que coisa linda. Igreja, lê comigo isso, ó. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou
dos nossos pecados. Você acha que o homem que está aí fora te ama? Não. Quem te ama é Jesus, que deu a vida por você e nos libertou dos nossos pecados. Os primeiros cristãos estavam enfrentando perseguição, martírio, gente morta, gente pisoteada, gente entregue aos leões, pelos imperadores daquela época que se achavam deuses. E saber que Cristo os amava, porque Cristo falou: João, escreve aí, João, escreve que eu amo o meu povo, escreve que eu dei minha vida por eles, escreve que ao dar minha vida por eles, eu os libertei dos seus pecados. Então, saber que Cristo ama o seu povo, deu a vida por eles, é o encorajamento que a igreja precisava, sério, naquela época, como hoje também, sério, nós precisamos disso. Eu preciso saber que Jesus me ama, eu preciso saber que Ele deu a vida dele por mim, e eu preciso saber que quando Ele fez isso, Ele me libertou dos pecados que estavam sobre mim. Eu tenho que saber isso. E mais, eu tenho que saber que Ele anda no meio da igreja. Olha que coisa linda, irmão. Feche seus olhos agora. Imagine isso. Feche os olhos e imagina. Jesus está andando neste candeeiro. Candeeiro é a igreja. Jesus está andando agora no meio dessa igreja aqui. Ele está andando aqui nesse corredor do meio, no corredor da esquerda, que é mais estreitinho perto da parede, o corredor da direita é mais estreitinho perto da parede. Jesus está andando por esse púlpito, Jesus está perto do Zé Roberto, agora aqui na cadeira que ele está sentado. Jesus está aqui do meu lado, aqui no púlpito do Senhor, assoprando no meu ouvido coisas para falar a você. Jesus está caminhando por essa igreja, Jesus está no corredor aqui da igreja, Jesus está no pátio da igreja, onde estão os diáconos de plantão, Jesus está perto da irmã que fica na porta da comissão de recepção. Jesus está nesse lugar, mas nenhum candidato pode fazer isso, só Jesus. Louve a Jesus. Quando for votar, vote em o nome de Jesus. Ele anda no meio da igreja e ele diz: conheço as tuas obras. Falou para Éfeso, igreja de Éfeso. Conheço a tua tribulação, para Esmirna. Conheço o lugar onde habitas, para Pérgamo. Conheço as tuas obras, amor, fé, perseverança. Tiatira, ele disse isso. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Exortação a Sardes, igreja. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. Ele fala para a igreja da Filadélfia, o candeeiro da Filadélfia. Ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Ele fala para Laodiceia. O que será que ele está dizendo então para a igreja presbiteriana de Irajá? Eu digo, ele diz que ele te ama e que ele deu a vida dele na cruz, e que ali na cruz ele perdoou os nossos pecados. É isso que ele diz para você, para que você tenha força de saber que o seu Cristo é vivo, ressuscitou no terceiro dia. O que Cristo fará por nós? Eu digo que ele fará por nós. Isso nenhum homem pode fazer. Ele voltará para nós, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele, e o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que ele fará por nós? Eu digo, ele voltará para nós, porque ele nunca esqueceu da sua igreja, e dos altos céus ele cuida da sua igreja. Ele voltará de forma visível, todo mundo vai ver Jesus nos céus. Ele voltará pessoalmente, é ele mesmo que volta, com uma legião de anjos celestiais. Ele voltará audivelmente, todo mundo vai ouvir o barulho que se fará das trombetas, quando Jesus retornar nos ares. Ele voltará triunfantemente, ele não voltará nascido de mulher, numa manjedoura, numa estrebaria, não. Ele voltará como rei para julgar esta terra. Ele é Jesus. Que atitude devemos ter diante dessa manifestação de Deus? Conforto em sua presença
e na sua promessa. Eu digo mais, verso 3, uma sede de conhecer a palavra dele e adorar ele. Verso 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem muita gente lendo a palavra de Deus. Tem muita gente ouvindo nas rádios a palavra de Deus. É verdade. Mas, presbítero, quantas pessoas estão, como diz aqui, guardando as coisas nela escritas? Eu mostrei primeiro Timóteo. Não estão guardando 1 Timóteo. Está escrito lá, e muita gente não está guardando. Quantos estão guardando a palavra de Deus? Irmão, nós não precisamos temer a eternidade. Não. Porque o nosso Deus é o Alfa e o Ômega. E com Ele na eternidade nós reinaremos. O que precisamos hoje é ter uma visão clara da majestade e da glória de Jesus. É termos consciência que o Rei dos Reis está passeando entre nós. É saber que Jesus está andando por aqui. É saber, Senhor Jesus, olha, eu tenho uma enfermidade. Eu sei que se o Senhor quiser, você pode curar. Eu sei que se o Senhor quiser, você pode me curar. Foi o que o homem disse para ele. Eu sei que se o Senhor quiser, se quiseres, pode purificar-me. O homem disse para Jesus. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: eu quero. E Jesus purificou, curou aquele homem. Irmão, eu não sei qual é a enfermidade que você está tendo aqui agora, se é espiritual ou física. Mas uma coisa eu sei, se for da vontade de Deus, agora, neste momento, feche seus olhos. Coloca para Deus agora a enfermidade que você tem, espiritual ou física. Ou de alguém que você conhece. De alguém que nem pôde vir na igreja hoje porque está doente. Está no hospital ou está em casa adoentado ou adoentada. Crê nisso. Então coloca agora para Deus: Senhor, como tu disseste aquele homem lá atrás. Ele perguntou para o Senhor: se quiseres, e o Senhor disse: eu quero te pedir, Senhor Jesus, cura a mim que estou aqui colocado na tua igreja hoje. Cura meus problemas emocionais, cura meus problemas psicológicos, cura meus problemas espirituais, cura meu problema, Pai amado, de saúde física, se é de tua vontade, cura, Senhor. Mas quando você falar isso para Deus agora, de olhos fechados, fala com fé, irmão. Fala com fé. Acredita no que você está falando. Acredita, não fica naquela questão humana, carnal. Isso é próprio de quem não conhece Deus. Você conhece Deus. Então, se você conhece Deus, você está atrelado à vontade de Deus. Se Ele quiser te curar, Ele te cura. Mas se Ele não quiser, Ele não vai te curar. Mas de qualquer maneira, como diz a música, Deus continua sendo Deus, curando ou não. Mas a ti cabe confiar nele. A ti cabe trazer o que está acontecendo no seu coração. Então fala para Ele agora: Senhor, eu tenho uma doença, é essa aqui. Ou eu conheço alguém achegado a mim que está doente. Fala para Deus agora em oração. Pede para Ele curar. Pede para Ele colocar a mão dele de cura na cabeça dessa pessoa. Pede para Ele colocar a mão dele de cura em você. Você é o candeeiro, você é a igreja, e Ele passeia no meio dos candeeiros. Jesus está passeando aqui agora. Ele pode fazer isso se quiser. Se quiser, Ele pode fazer essa cura em você, seja psicológica, emocional, física. Ele pode fazer isso em você. Agora, você tem que crer nisso. Acreditar que o Senhor Jesus pode te curar, ou curar aquela pessoa que você conhece. Acredite, Ele é Deus. Nenhum homem pode fazer isso, mas Jesus pode fazer por você. Oh, Senhor da glória. Estamos acabando, irmão. E a palavra diz mais: temos a consciência que o Rei dos Reis passeia por nós. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos exorta, nos encorajando a seguir em frente. Precisamos ver Jesus assentado num alto e sublime trono. Precisamos ver Ele com seus cabelos que mais parecem lã, tamanha a brancura dos seus cabelos. Precisamos ver Ele, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro. Precisamos vê-lo assentado no trono e entender que o domínio desta terra está nas mãos de Jesus. A igreja de Irajá vai sair daqui hoje mais crente do que ela é. Vai sair mais crente do que ela é. A igreja de Irajá vai sair hoje dizendo o seguinte: não importa quem ganhe, eu tenho o meu.
que eu gosto, que eu aprecio. Se ganhar, glória a Deus, ganhou aquele que eu queria. Se não ganhar, oro por aquele que ganhou que eu não queria, para que Deus mude o coração dele. E se eu orar, como diz o cântico de Daniel, se eu orar, Deus vai responder. Que Deus responde às nossas orações. Precisamos conhecer um pouco do que significa cair aos seus pés. João debruçava-se no peito de Jesus, quando Cristo estava com eles na terra, andando na terra. Depois, agora, da ressurreição e da visão, João, ele cai, não no peito, ele cai aos pés de Jesus. Agora ele está caído aos pés. Pastor, o que significa isso? Total submissão a Domiciano. Não. Total submissão a Nero. Não. Total submissão a Júlio César. Não. Total submissão ao general Tito. Não. Total submissão a Deus, ao Filho de Deus. João, ele cai aos pés de Jesus. Faça isso, igreja. Caia aos pés de Jesus. Mostre submissão ao que pode todas as coisas, porque por intermédio dele, todas as coisas foram feitas para ele, para Jesus. Jesus é soberano e está acima de todas as coisas, simplesmente acima de todas as coisas.